Não procure a religião, procure a si mesmo. Então a religião virá naturalmente até você. Existe religião nas Escrituras? Não, não existe religião nas Escrituras. As Escrituras estão mortas e a religião é uma entidade viva. Como ela pode ser encontrada nas Escrituras? Existe religião dentro das organizações religiosas? Não, não existe religião nem mesmo dentro das seitas religiosas. A religião organizada depende de acordos, e a religião é um assunto absolutamente individual. Para chegar até ela, não é necessário ir para fora. Você deve se voltar para dentro. A religião existe em cada respiração. Tudo o que nos falta é a visão para descobri-la e vê-la. A religião existe em cada gota de sangue. Nos falta coragem e determinação para buscá-la. A religião está aqui, como o sol, mas você tem que abrir os olhos. Religião é vida, mas você deve se elevar acima da sepultura do corpo. A religião não é algo sem vida. Portanto, não durma. Acorde e se mova. Aquele que dorme, perde-a. Aquele que se move, a atinge. Aquele que está acordado, a encontra. Um rei estava à procura da maior religião do mundo. Ele já tinha perdido a juventude e chegado à idade avançada, mas ainda não tinha concluído a sua pesquisa. Como poderia? A vida é breve e essa tal pesquisa é uma tolice. Mesmo que a vida fosse infinita, mesmo assim a melhor religião não poderia ser descoberta porque, na verdade, religião é simplesmente religião e é tudo a mesma coisa. Por essa razão, qual poderia ser maior ou menor? Qual poderia ser melhor ou pior? Como não existem muitas religiões, a busca pela maior delas não pode ser bem-sucedida. Onde não há muitas, onde há apenas uma, não há margem para comparação ou para análise, nem há nenhum método para se fazer isso. Esse rei estava procurando a religião mais elevada, mas vivia no estado irreligioso mais inferior possível. Enquanto ele não conseguia encontrar a verdadeira religião, a questão de ter uma vida religiosa de verdade não ocorria a ele. Alguém alguma vez já penetrou a escuridão e o desconhecido? Ninguém jamais faz uma pergunta assim sobre a irreligião, mas quase todas as pessoas já se perguntaram sobre a religião. Ninguém pensa sobre a irreligião ou a procura. Em vez disso, a irreligião é vivida enquanto a religião é pesquisada. Mais provavelmente a chamada busca é uma maneira de se viver na direção oposta à da religião, e dessa maneira evita-se viver religiosamente. Ninguém jamais falou com o rei sobre isso. Os estudiosos, os santos e os filósofos de diferentes religiões costumavam ir até ele. Eles discutiam uns com os outros, ressaltavam as falhas uns dos outros, queriam provar que os outros eram ignorantes. O rei costumava gostar desse debate. Nesse sentido, a religião tornava-se uma ilusão e algo cheio de ignorância aos olhos dele, e ele tinha uma desculpa para viver de modo contrário a ela. Era difícil persuadir o rei a passar para o lado da religião, porque quem quer que tome partido não é, ele próprio, a favor da religião. Grupos, seitas e instituições religiosas estão sempre defendendo seu próprio lado, suas próprias crenças. Eles não têm nada a ver com a religião. Não podem ter. Apenas aquele que não toma partido, não defende nem um lado nem o outro, pode ser religioso. Sem desistir de tomar partido, é difícil ser religioso. As seitas religiosas são, em última análise, inimigas da religiosidade e amigas justamente do seu oposto. O rei, portanto, não desistiu da sua pesquisa. Ela se tornou seu passatempo. Mas um dia até mesmo o oposto da religião começou a lhe causar sofrimento, ansiedade e infelicidade. À medida que a morte se aproximava e assim também o crepúsculo da sua vida, ele começou a ficar inquieto. Mesmo assim, ainda não estava preparado para aceitar qualquer coisa que não fosse a religião mais elevada, sem falhas e completa. Esse rei era inflexível e determinou que, até que ficasse evidente qual era a religião perfeita, ele não daria nenhum passo na sua vida em direção a ela.
Anos se passaram e ele foi mergulhando cada vez mais na lama. A morte estava quase chegando à sua porta. Então, um dia, um jovem mendigo veio ao seu portão pedir esmola e, achando o rei extremamente preocupado, deprimido e perturbado, perguntou a ele o motivo. O rei respondeu: "Como você poderia me ajudar mesmo se eu explicasse? Os maiores estudiosos, santos e monges errantes não conseguiram." O mendigo então disse: "Não é possível que a grandiosidade dele seja, ela mesma, uma barreira? E, de qualquer maneira, os estudiosos nunca conseguiram fazer coisa alguma. Será que os santos e monges, que só podem ser identificados pelas suas roupas, são realmente os mais relevantes?" O rei fitou atentamente o mendigo. Olhou bem dentro dos olhos dele. Ele tinha uma expressão no olhar que não poderia estar no olhar do mendigo. Aquela expressão só poderia ser vista no olhar de um rei. Enquanto isso, o mendigo falou novamente: "Eu não posso fazer nada. Na realidade, eu não existo. Mas aquele que existe pode fazer muito." O que ele dizia era realmente maravilhoso. Ele era totalmente diferente dos milhares que tinham tentado convencê-lo. O rei começou a pensar com seus botões: "Quem é esse homem vestido em andrajos?" Mas em voz alta ele disse: "Eu queria encontrar a religião mais elevada e ter uma vida religiosa, mas não está sendo possível e, portanto, estou muito infeliz, pois agora a minha vida está chegando ao fim. Que religião seria a mais elevada?" O mendigo começou a rir alto e disse: "Ah, meu rei, você queria pôr o carro na frente dos bois. É por isso que está tão infeliz. A vida não se torna religiosa depois que você encontra a religião. A religião só é encontrada quando a própria vida se torna religiosa. E que loucura é essa que o impeliu a encontrar a religião mais elevada? Somente buscar a religião já é suficiente. Só a religião existe. A religião mais elevada? Nunca ouvi sobre isso. Essas palavras não fazem sentido. Não é preciso acrescentar nada para qualificar a religião. Só existe um círculo. Não existe essa coisa de círculo completo, porque o que não é um círculo completo não é um círculo. Só o fato de ser um círculo já implica completude. A própria existência da religião implica a verdade de ser imparcial e sem falhas. E aqueles que o procuram para mostrar a religião mais elevada não são menos loucos do que você ou são hipócritas. Aquele que sabe conhece apenas a religião, a religiosidade e não religiões. O rei ficou profundamente emocionado e tocou os pés do mendigo. O mendigo disse: "Por favor, liberte os meus pés. Não os prenda. Eu vim aqui para tirar os grilhões dos seus pés. Por favor, venha comigo para o outro lado do rio e para fora do seu reino. Lá, posso apontar as falhas da religião." Eles foram juntos para a margem do rio. Os melhores barcos foram trazidos, mas o mendigo apontava uma falha após outra em cada um deles. Por fim, o rei ficou frustrado. Disse para o mendigo: "Ó grande alma, só temos que atravessar este riozinho. Nós podemos até nadar. Vamos deixar para lá esses barcos. Vamos nadando. Por que perder tempo?" Como se o mendigo estivesse esperando por isso, ele disse ao rei: "Ó meu rei, eu queria dizer o mesmo. Por que você está tão preocupado com os barcos que pertencem às diferentes seitas religiosas? Não é melhor nadarmos até Deus? Na verdade, não existe um barco religioso. Os barcos servem apenas aos barqueiros. Para nós, só resta nadar. A verdade só pode ser encontrada graças aos nossos próprios esforços. Ninguém mais pode oferecê-la a nós. Temos que nadar no mar da verdade por nós mesmos. Não há como outra pessoa nos ajudar. Aqueles que buscam a ajuda alheia se afogarão perto da outra margem, mas aqueles que tomam coragem e nadam por si só conseguem atravessar, mesmo que se afoguem um pouco no início."